Começa agora mais um quadro Dica do Especialista. A gente trata hoje sobre um tema que poucas pessoas têm conhecimento, mas que é de grande importância principalmente para gestantes, que são as malformações congênitas. Um problema que afeta diretamente no desenvolvimento do bebê. Problema que acontece normalmente lá no comecinho da gravidez e que pode afetar no desenvolvimento do sistema nervoso da criança. A gente conversa hoje com o Dr. Adroaldo Rossetti, mais uma vez aqui no estúdio, que vai discorrer com a gente um pouquinho sobre esse tema, né? Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Igor. Do que trata esse tema, para começar? As malformações congênitas, do que se trata isso? Olha, Igor, é um tema bastante complexo, né? Porque envolve... Quando a gente fala de malformações congênitas, a gente está falando em alguns defeitos, e aí vamos primeiro falar de uma maneira geral. São defeitos que que acontecem durante a formação do embrião, e aí podem afetar diversos órgãos. E aí, especificamente falando do sistema nervoso, e aí do sistema nervoso central especificamente, são alterações que vão acontecer, como você falou, no início da gravidez, em torno ali entre a terceira semana e o terceiro mês de gestação, tá certo? Que é quando começa a formação do sistema nervoso, e aí pode dar origem a diversos problemas, né? E assim, é importante que as pessoas entendam que o congênito não é hereditário. O congênito é alguma alteração em que a criança nasce com aquilo, certo? Muitas vezes pode ser hereditário, ou seja, transmitido de pai para filho, mas em algumas outras situações não tem essa relação. Ou seja, o pai ou a mãe não tem nenhum problema e a criança pode nascer com este problema, como provavelmente a gente vai falar mais adiante, certo? Mas então assim, é importante que a gente diferencie. O hereditário é quando o pai e a mãe têm algum problema e isso daí é transmitido aos filhos, certo? Para isso é importante que o casal, se houver alguma dessas doenças, procure um geneticista para fazer um aconselhamento genético, ok? E nas demais, quando não existe isso, aí é uma questão de você tomar precauções ou prevenções para que muitas vezes aconteçam. Existem algumas coisas que a gente não tem controle, mas outras a gente tem. E quais são os fatores que favorecem para que a criança possa possivelmente nascer com uma malformação? Olha, falando novamente especificamente das malformações do sistema nervoso central, tem vários fatores. Tem fatores ambientais, né, como exposição a determinadas substâncias, exposição à radiação, né? Tem a questão nutricional, né? Existem algumas malformações do sistema nervoso central estão diretamente relacionadas à questão nutricional da mãe, né? A utilização de algumas substâncias, né? Por exemplo, álcool, algumas drogas, né? Algumas medicações, né? Podem facilitar o aparecimento de defeitos congênitos do sistema nervoso. Por exemplo, uma mãe que tem epilepsia e que usa uma medicação antiepiléptica já cronicamente para evitar de ter convulsões. Então, no momento que essa mãe está planejando ter um filho ou que engravida, tem que procurar um neurologista, né, o médico que está acompanhando, para poder ajustar a medicação. Porque não são todas as medicações que podem ser usadas durante a gravidez, tá? O uso de álcool, o uso de drogas, por exemplo, também, com certeza, isso aí é até compreensivo, né? Que, obviamente, vão causar problemas, né? E a questão nutricional também, a ausência de determinadas substâncias ou nutrientes no sangue, vitaminas, por exemplo, né, vão causar problemas de malformação do sistema nervoso. É muito comentado que a suplementação de ácido fólico, né, ajuda a prevenir essas malformações. Isso procede mesmo? Como é que isso funciona na prática? Isso.
A questão do ácido fólico, o ácido fólico está relacionado a uma fase específica da formação do sistema nervoso central, que é o que a gente chama de fechamento do tubo neural. Né? Só para esclarecer um pouco para todo mundo. Né? Quando a gente está se formando, né, dentro da barriga da mãe da gente, o sistema nervoso ele é meio que uma coisa meio plana. Né? E aí, com o tempo, ele acaba se fechando, ele forma um tubo, inicialmente, que a gente chama de tubo neural. Para que aconteça isso, é necessário que a mãe, né, faça um consumo adequado de ácido fólico, porque isso está relacionado ao todo o processo bioquímico, metabólico, genético, para poder haver esse fechamento. Então, mas não é só o ácido fólico, existem outras coisas, mas especificamente o ácido fólico está diretamente relacionado a isso. Então, quando há uma ausência, né, ou um consumo inadequado de ácido fólico, a criança pode nascer com alguma alteração do sistema nervoso central, e aí que pode ser desde alguma alteração no cérebro até a medula. E quais são os sinais que podem indicar, ainda na gestação, que a criança vai ter uma malformação? Olha, é importante, assim, a mulher quando engravida, a primeira coisa que tem que fazer, procurar um obstetra para fazer, né, o acompanhamento pré-natal. Isso daí é extremamente importante. Por quê? Porque o obstetra vai solicitar exames, primeiro vai fazer uma história completa dos hábitos da mãe, vai examinar e vai ver se existem fatores de risco, e aí os fatores ambientais, fatores nutricionais, fatores comportamentais que ofereçam risco a algum tipo de malformação. Em relação à malformação do sistema nervoso central, os vários exames, né, ultrassom pré-natal seriado, vai mostrar quais são aqueles bebês que têm o maior risco ou que já estão com uma malformação do sistema nervoso. Então, basicamente, assim, no pré-natal, o obstetra vai identificar, né, na mãe se existe alguma coisa que aumente esse risco. E existindo, obviamente, vão ser pedidos exames para que sejam detectadas eventuais malformações ou então que sejam feitas as correções necessárias para que aquilo ali não aconteça. É por isso que é extremamente importante. Engravidou, tem que procurar logo o obstetra para fazer o acompanhamento pré-natal. E quais são as principais complicações associadas à espinha bífida? Pronto, a espinha bífida é uma malformação que está relacionada justamente à ausência, né, ou ao pouco consumo de ácido fólico. E em que consiste a espinha bífida? Basicamente é uma parte do sistema nervoso central, e aí basicamente a medula, ela não se fecha completamente, ela não se forma da maneira adequada, e muitas vezes a medula ela leva à formação das vértebras que a gente tem na coluna. E aí a espinha bífida é justamente isso, uma malformação na medula, certo? Em que não houve um fechamento completo da coluna num determinado segmento, tá certo? E aquilo ali, dependendo do nível onde esteja, do nível da medula, pode causar problemas motores e sensitivos, principalmente a questão de ausência de movimento. Associado a isso, além da espinha bífida, esse tipo de malformação pode ter outras malformações cerebrais associadas, né? Como, por exemplo, o que a gente chama de malformação de Chiari, que é um mau posicionamento de uma parte do cérebro, né, que vai causar lá na frente hidrocefalia. E como o neurocirurgião ele pode atuar nessas malformações? Como ele pode intervir de alguma forma? Bom, o papel do neurocirurgião, basicamente, ele vai acontecer no momento em que é feito esse diagnóstico, a criança nasce, e aí o neurocirurgião ele entra para corrigir aquela malformação, evitando complicações tardias dessas malformações. Tá? Então, basicamente, meio que a gente vai fazer o que a natureza deixou de fazer. Né? Através de um processo cirúrgico, a gente vai lá e fecha a medula, né? E se eventualmente houver
alguma complicação relacionada a essa malformação, também corrigir essa malformação. E quanto à cirurgia intrauterina, quando é que ela é indicada? Pronto. Uma vez constatado que existe este tipo de malformação ainda durante o exame pré-natal, né, existem critérios muito específicos para fazer essa correção. E aí existe uma especialidade da medicina que se chama medicina fetal, onde vai se analisar cada caso, certo? Vai se verificar a extensão dessa malformação e também se avaliar as condições maternas e do feto para ver se existe uma condição de fazer essa correção ainda intraútero. É óbvio que aí se pesa risco-benefício. Muitas vezes é interessante já fazer essa correção ainda dentro do útero, né? Quando há condições. E outras vezes é melhor até esperar a criança terminar a formação dela intrauterina para depois, após o nascimento, fazer essa correção logo imediatamente após o nascimento. A gente não espera muito tempo para poder corrigir isso. E quando a cirurgia pode ser realizada após o nascimento, de que forma funciona o procedimento? Pronto. Se detectou isso antes do nascimento, né, os pais, a mãe, já procuram um neurocirurgião para que seja feito esse acompanhamento e, no momento do parto, geralmente um parto programado, na maioria das vezes, nasceu a criança, assim que nasceu você já leva para a cirurgia e faz essa correção nesse momento aí do pós-parto. Como fica a vida da criança depois do tratamento? Ela pode levar uma vida normal? O que é que acontece? Olha, Igor, isso vai depender muito da gravidade da malformação. Então, assim, falando especificamente da espinha bífida, dependendo do nível da medular que está comprometido, a criança pode levar uma vida normal, tá? Ou às vezes até com uma pequena sequela que muitas vezes não vai interferir na vida. Agora, quando existe uma malformação mais grave, aí sim vai interferir, porque muitas vezes a criança não consegue se movimentar adequadamente, vai ter limitação, vai ter uma mobilidade limitada, tá? Muitas vezes existe uma escoliose associada que vai precisar lá na frente ser corrigida cirurgicamente, certo? E aquelas crianças que têm hidrocefalia associada, certo? Quanto mais precoce se corrigir essa hidrocefalia e não ter nenhuma complicação relacionada a essa correção, podem ter uma vida normal ou próximo do normal. Obviamente que, volto a dizer, que quanto mais graves são as malformações, menor é a possibilidade de ter uma vida normal. Vai ter algumas limitações, mas fisioterapia, o acompanhamento fonoaudiológico, de terapia ocupacional, vai trazer essa criança para uma mais próxima da normalidade possível. E qual é o cuidado e acompanhamento necessário para uma criança que já tenha uma malformação? Pronto, é importante que essas crianças elas sejam acompanhadas pelo neuropediatra, pelo neurocirurgião, obviamente, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Como eu falei, é um acompanhamento multidisciplinar e aí não é um único profissional, porque cada um vai atuar numa determinada área, né? E é importante todo esse acompanhamento para que a gente traga o mais próximo possível da normalidade ou minimize os efeitos das malformações. E assim, além da espinha bífida, quais são as outras malformações que são muito atuantes na neurocirurgia? Pronto, como eu falei, a hidrocefalia congênita é uma delas, tá? Você tem algumas malformações que aí não são, algumas alterações na realidade de formação do próprio cérebro, né? Onde determinadas áreas elas não são bem formadas e muitas vezes precisam de intervenção cirúrgica. Por exemplo, existem malformações relacionadas ao sistema ventricular e relacionadas à circulação do líquor dentro da cabeça, certo? Em que muitas vezes o neurocirurgião ele vai ser chamado para poder corrigir isso. Ou existem malformações, às vezes até muito mais raras, onde uma parte do crânio ela não é formada e às vezes você precisa reconstruir isso, né?
E existem outras, assim, existem algumas malformações que às vezes é impossível de você tratar do ponto de vista cirúrgico, né? Que são tão graves que a gente não consegue tratar, como a hidranencefalia, né? Ou a anencefalia. A hidranencefalia a gente ainda costuma colocar uma válvula, né, para tratar o excesso de líquido, mas, por exemplo, na anencefalia nós não temos como intervir, né? E existem outras malformações mais intermediárias, que a gente chama de migração neuronal, que muitas vezes são relacionadas mais à questão de epilepsia, esse tipo de alteração. Muitas vezes a gente consegue intervir para diminuir as crises epilépticas, mas aí precisa avaliar, precisa ter um acompanhamento neuropediátrico específico para saber se existe a indicação ou não de intervenção neurocirúrgica. E quanto ao tratamento dessas malformações, são acessíveis? O SUS oferece um tratamento de qualidade? Sim, com certeza. Existem hospitais específicos para isso e a maioria dos hospitais do SUS aqui na Bahia tem condições, né, de, pelo menos as malformações mais comuns e mais frequentes, de corrigir isso daí da maneira adequada e com boa qualidade. E qual orientação o senhor dá para os pais da criança que tem uma malformação depois de um diagnóstico como esse? É que procure o mais cedo possível um neuropediatra, um neurocirurgião, né, para que, se houver a possibilidade dessa malformação ser corrigida, que ela seja corrigida o mais precoce possível, certo? E se não houver essa possibilidade, mas que já seja encaminhado para uma equipe multiprofissional para que seja feita o acompanhamento e a reabilitação adequadas. E quais são os avanços que a neurocirurgia trouxe nos últimos anos para conseguir trazer mais qualidade de vida para os pacientes que têm malformação? Basicamente hoje, Igor, o que a neurocirurgia oferece de mais avançado são cirurgias minimamente invasivas. Por exemplo, no caso das hidrocefalias, né? A gente tem condição hoje, a partir de uma determinada idade, né, fazer procedimentos menos invasivos para oferecer o mesmo resultado de procedimentos mais invasivos. Agora é importante que cada caso seja avaliado individualmente, porque não são todos os casos em que a gente consegue empregar esses procedimentos, né, ou indicar esses procedimentos. Existem critérios para essas coisas. E qual mensagem o senhor deixa para gestantes, para as famílias, sobre a importância do diagnóstico? É importante, como eu falei desde o início, que assim que você tiver o diagnóstico de gravidez, procure imediatamente o obstetra para fazer o acompanhamento pré-natal, certo? Não deixe para fazer depois, certo? Hoje, o acompanhamento obstétrico é uma realidade normal na saúde pública, né? E que é importante que se faça isso. E, obviamente, se fizer uso de alguma substância, né, ou álcool ou alguma outra substância inadequada, que se interrompa o uso disso, né? Ou que, se tiver alguma doença, por exemplo, que procure tratar essa doença para que não se transmita ao feto e não existam essas malformações. Eu te agradeço por trazer um esclarecimento sobre um tema que poucas pessoas conhecem, né? É de pouco conhecimento da população, né? E se você é gestante, tem uma gestante na família ou simplesmente quer saber mais a respeito de saúde, é importante buscar informação de qualidade e ter constantemente o acompanhamento médico, porque informação e diagnóstico salvam vidas.